Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2015. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. E o tema de hoje é o tema que você escolheu na enquete. Nós vamos conversar a respeito do crédito imobiliário Banco Pan. Boas novidades para você, corretor brasileiro. E na semana que vem nós vamos falar sobre modelo de planilha de avaliação, que é o PITAM. E vamos ter outros temas que você já escolheu na última enquete. Onde está o sucesso na corretagem? Lei do corretor associado. Saiba como tirar fotos do imóvel para você poder colocar na internet uma foto bem tirada. Isso é de suma importância. E para falar do tema de hoje, nós estamos aqui com o diretor de crédito imobiliário do Banco Pan, representante do acionista da Caixa Econômica Federal, empresa no qual ingressou em 1981, tendo atuado nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, e também em São Paulo como superintendente nacional da rede de distribuição para todo o estado de São Paulo. Estamos aqui falando do Maurício Antônio Quarazzemin. Maurício, muito obrigado por sua participação na nossa edição do Cresce Esclarece, para poder esclarecer para todos os corretores brasileiros o que é que o PAN vem com novidade para nós corretores brasileiros. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos que nos veem neste momento. Bom dia ao presidente Viana também. É um prazer estar aqui representando o Banco Pan, um banco que tem como principais acionistas a Caixa Econômica Federal e o BTG Pactual. Muito bem, você tem alguma dúvida sobre crédito imobiliário? Aproveite para fazer a sua pergunta. Pode encaminhar a sua pergunta para a TV Cresce e nós vamos repassar aqui para o Maurício. E vamos começar então o nosso programa perguntando para o Maurício. Recentemente o Banco Pan firmou uma parceria com o Cresce São Paulo. Como isso vai funcionar na prática, Maurício? Gilberto, essa parceria ela é muito importante para o Banco Pan e nós objetivamos duas atividades. Uma do financiamento propriamente dito. O Banco Pan ele financia dentro do sistema financeiro imobiliário, principalmente média e alta renda, que são aqueles imóveis, no caso do estado de São Paulo, com valor acima de 750 mil, e o financiamento é a partir de 300 mil reais. Essa é a linha de financiamento. Mas um foco importante que nós estamos trazendo nesta parceria com o Cresce é uma visão do home equity, ou seja, quando uma pessoa já tem um imóvel e oferece este imóvel como garantia. Essa é a grande novidade. Esse é um produto que no Brasil começa a se desenvolver cada vez mais e os corretores imobiliários do estado de São Paulo, Gilberto, vão sair na frente. São aqueles que neste momento estão tendo essas reuniões com o PAN juntamente com o Cresce. Olha isso, o Banco Pan não é um banco de varejo, né? Como é que serão os corretores vão ser atendidos nos 645 municípios? Aquele corretor que tem um proponente e ele quer levar esse financiamento para o Banco Pan. Como é que vai funcionar essa questão? Um ponto importante é o corretor do imóvel conhecer bem os produtos que o PAN oferece nesta parceria com o Cresce. O Cresce vai promover 22 reuniões em todo o estado de São Paulo. A primeira aqui na capital já foi no dia 5 de fevereiro. Então, primeiro ponto importante, os corretores irem nessas reuniões promovidas pelo Cresce, porque nessas reuniões nós vamos poder abrir para debate e dar mais detalhes. Mas o PAN, ele está presente hoje com 23 lojas no estado de São Paulo. Nós vamos oferecer para os corretores o endereço de cada loja, o nome do gerente de cada loja. Então são dois caminhos. Esse, por exemplo, que nós estamos usando agora com vocês, as reuniões que o Cresce vai oferecer e também as 23 lojas que nós temos espalhadas nas principais cidades do estado de São Paulo. Olha, se o Banco Pan vai atuar com correspondente bancário, não? Não. O Banco Pan até tem ação com correspondente bancário, mas neste caso, na parceria com o Cresce, tudo é feito pelo próprio PAN. O corretor procura uma loja do PAN, vai ser orientado, toda a documentação
é providenciada. Vou dar um exemplo prático. O corretor indica um negócio para o PAN. Nós do PAN anotamos esse negócio indicado pelo corretor, contatamos esse cliente, orientamos sobre a documentação, captamos a documentação, processamos e assinamos o contrato. O PAN não atua como correspondente bancário. Ele pode até contratar um correspondente bancário. Só que nesse caso do Cresce, é o PAN direto na relação com o Cresce, sem a interferência ou a participação de correspondente bancário. Quer dizer que então isso é um grande facilitador para o corretor de imóvel, principalmente o corretor de imóvel que não entende muito crédito imobiliário, uma montagem de dossiê. Tudo isso é o PAN que vai fazer? Tudo é o PAN que vai fazer, mantendo o corretor informado. E é muito importante, o nosso sonho aqui, o sonho de todas as conversas que a gente tem tido aqui com a diretoria do Cresce, com o Viana, é no sentido do que o corretor veja no PAN um facilitador. Você falou isso agora, eu acho que é a palavra mais adequada. O PAN enquanto contato direto com o corretor, facilitando o entendimento e o encaminhamento do processo imobiliário. Maurício, podemos falar sobre linha de crédito, funding, taxa de juros do PAN? Claro, vamos falar, vamos lá. Vamos lá, então vamos lá. Por exemplo, quais são as linhas de crédito? SBPE, carta FGTS, quais são as taxas de juros que o banco está operando no mercado? Então vamos lá, eu vou falar primeiramente do financiamento. O financiamento que o PAN oferece é dentro do sistema financeiro imobiliário, é para média e alta renda. A taxa de juros ela vai de 10,2% a 11%. Essa linha de financiamento a gente faz em parceria com a Caixa Econômica Federal. Todas as condições que o PAN pratica são as mesmas condições da Caixa. Por quê? O Banco PAN é um banco que pertence ao conglomerado da Caixa. Mas a operação é feita pelo PAN, fica registrada no PAN e o contrato é assinado com o PAN. Então, financiamento imobiliário. Imóveis de valor acima de 750 mil, financiamento acima de 300 mil, relação direta com o PAN, financiamento. A grande novidade que o PAN está trazendo nessa parceria com o Cresce é o financiamento do imóvel próprio. Eu vou dar um exemplo. Hoje nós temos um mercado que está com bastante oferta de imóveis e pode ter dificuldade na procura de interessados na compra desses imóveis. Muitas vezes eu tenho meu imóvel e pretendo vender porque eu estou precisando de algum recurso para quitar uma dívida, para fazer um projeto pessoal. Então o que acontece? Eu vendo o meu imóvel e com o dinheiro da venda eu realizo o meu propósito. Nós estamos fazendo uma proposta diferente. Ao invés de eu vender o meu imóvel, eu não vou vender, eu seguro o imóvel, financio ele próprio em até 60% do seu valor. Então, se eu tenho um imóvel que vale 500 mil reais, eu posso financiar até 300 mil e continuo com a posse do imóvel. Se eu tiver uma dívida para pagar, por exemplo, eu pego esses 300 mil, pago essa dívida e vou ter 20 anos para pagar esses 300 mil que eu tirei. Então, a grande novidade mesmo, viu, Gilberto, que a gente está trazendo nessa parceria com o Cresce é o cliente poder financiar o próprio imóvel que ele tem e que é uma operação muito importante se você tiver, por exemplo, uma diminuição no mercado de venda de imóveis, por exemplo. Muito bem, quer dizer que então o Banco PAN ele não vai atuar dentro do SFH, ele vai atuar no SFI. É isso? É que eu entendi? É isso? Perfeito. Ele atua no SFI, quando é financiamento, que o valor de financiamento é acima de 300 mil e do imóvel 750 mil. E, no caso do financiamento do imóvel próprio, que o mercado conhece como home equity, aí o Banco PAN ele pratica aí uma variação de valores bastante interessantes. É imóvel a partir de 150 mil e o valor do financiamento em torno de acima de 80 mil a gente já consegue viabilizar. Então, de novo, financiamento SFI, financiamento do imóvel próprio, valores de imóvel acima de 150 mil reais com recursos do próprio banco. Aí seria liberado 60% do valor da avaliação. Isso. No home equity,
que é o financiamento imóvel próprio, 60% da avaliação. No SFI, que é financiamento, é a mesma regra da Caixa Econômica, é até 90%. Obviamente, dependendo das condições e comprovação de renda do cliente. E o sistema de amortização que vai ser utilizado nesses financiamentos? É saque, price? Como é que vai funcionar? O sistema de financiamento principal é o saque. O saque ele tem uma característica. Apesar da prestação dele ser um pouco maior no início, ela dá um conforto muito grande para quem faz no saque ao longo de todo o contrato, porque ela tem uma razão negativa que vai reduzindo ao longo dos anos o valor da prestação e o nível de amortização do saldo é muito maior. Então hoje, praticamente todos os bancos praticam somente a tabela saque. Agora, a gente também vai ter a tabela price. No caso da tabela price, é principalmente para aquela taxa pré-fixada. Mas a grande demanda que a gente tem observado, os clientes têm preferido a pós-fixada e a tabela saque. Porque a saque, ela começa com uma prestação maior, porque ela também amortiza mais o saldo devedor, né? Acho que essa é a grande vantagem. Você matou a charada, Gilberto, porque o lance do saque é que, além dela reduzir ao longo do tempo, ela amortiza mais. Então, se a pessoa daqui 5, 6, 10 anos resolver fazer a quitação, ela vai ter um saldo devedor muito menor do que ela teria na tabela price. Então, é uma tabela que se enquadra muito bem no mercado de financiamento imobiliário com as características do mercado brasileiro. Podemos falar de prazo de amortização, falar de valor máximo desse crédito, do financiamento, seja ela no refinanciamento do próprio imóvel ou também para um proponente que está comprando uma unidade. Qual o prazo máximo e o valor máximo que o PAN está oferecendo? No caso do financiamento, o prazo máximo é até 35 anos, é o maior prazo do mercado, e o valor máximo de financiamento, ele vai depender da capacidade de pagamento do proponente. Nós vamos ter 700 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, ou seja, o limite é o valor de avaliação do imóvel conjugado com a capacidade de pagamento do pretendente. Isso para financiamento. No caso do refinanciamento ou do financiamento do imóvel próprio, o valor máximo de financiamento é até 60% do valor de avaliação. Esse 60% ele é regulamentado pelo Banco Central. Então, 60% do valor de avaliação, só que o valor a ser retirado depende também da capacidade de pagamento. Se o cliente tiver capacidade de pagamento, ele vai tirar 300, 400, 1 milhão, 2 milhões. Então vai depender muito dessa capacidade de ele poder arcar com a prestação do financiamento. E esses recursos, Maurício, esses recursos funding, vem de onde seria? No caso do financiamento, o recurso é uma parceria com a Caixa Federal. São recursos do PAN numa parceria de funding com a Caixa Federal. No caso do financiamento do imóvel próprio, são recursos captados pelo próprio PAN, principalmente em letras de crédito e imobiliário. São recursos que a gente capta no mercado e empresta para o mutuário final pagar em até 20 anos. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque muitos corretores devem estar se perguntando, que a chiadeira é grande no mercado imobiliário. Quando se trabalha com crédito imobiliário normal, que a demora para assinatura do contrato, o pessoal reclama muito, demora muito, 60 dias, às vezes 90 dias. Né? E no Banco Pan, como é que vai esse prazo para liberação, para assinatura do contrato, como é que vai? Como é que está sendo trabalhado? Olha, essa pergunta para mim é uma pergunta-chave, viu, Gilberto? O prazo do financiamento, ele tem muito a ver com a qualidade da documentação. Se você consegue um imóvel que não tem nenhum ônus, que está totalmente liberado, tem a matrícula ali toda em dia, se a pessoa tem uma comprovação de renda, assalariado ou declaração do imposto de renda, ou seja, quando você tem uma documentação em ordem e sem nenhum problema, não tem por que demorar o crédito imobiliário. Ele tende a ser muito rápido. Às vezes você se depara com algum ônus na matrícula, com alguma ação contra o vendedor do imóvel. Esses casos vão requerer maior cuidado e, obviamente, pode demorar um pouco mais. Só que nessa parceria com o Cresce, nós combinamos aqui com o Viana
e o PAN criou uma esteira especial chamada Esteira Especial Cresce São Paulo. O que significa isso? Todo financiamento, seja o financiamento imobiliário, seja o financiamento do próprio imóvel, que entrar numa loja do PAN e vier dessa parceria via corretor imóvel, vai entrar numa esteira especial do Cresce. Nós montamos no PAN uma esteira para corretor, onde essa esteira vai buscar sempre a forma mais ágil de conceder. Não entra no pacote comum do banco, ele vai para uma esteira especial chamada Esteira Parceria Cresce Corretor Imobiliário. O Banco Pan atua a nível nacional. Isso, o Banco Pan ele atua em todos os estados da federação e no caso de São Paulo, nós temos 23 lojas próprias que é praticamente todo o município de São Paulo. Acima de 300 mil habitantes, nós temos lá uma loja do PAN que atende a cidade e atende também o entorno da cidade. Essa relação a gente passou aqui para o Cresce e cada uma dessas reuniões regionais que nós fizermos, nós vamos estar levando toda a equipe do PAN. A gente faz questão, se precisar a gente fecha a loja, mas nós vamos levar lá o gerente, os consultores imobiliários, nós queremos que tudo aquilo que está sendo dito para o corretor via Cresce também seja ouvido e captado pelo empregado do PAN. O projeto que nós temos com o Cresce São Paulo é um projeto bastante interessante. A proposta com o Viana é um amigo de longa data, desde a nossa época lá na Caixa Federal. O que é importante saber, o projeto, a proposta é ligar o PAN como um banco que vai ficar sempre ao lado do corretor, parceiro do corretor. Nós estamos abrindo essa frente de São Paulo, que eu tenho certeza que vai dar certo, e nós pretendemos depois usar o exemplo de São Paulo, usar o apoio do Cresce São Paulo para servir de exemplo para todo o país. Para todo o Brasil. E por enquanto, os corretores de outros estados da federação, qual é o procedimento? Como é que eles fariam então, para poder buscar esse crédito aí, ou oferecer o crédito para o cliente dele, o proponente dele no PAN? Como é que eles fariam? Especificamente em São Paulo, essa experiência está sendo feita com o apoio e parceria do Cresce São Paulo. Mas os corretores de imóveis de todo o país, eles podem procurar as nossas lojas. Nós temos lojas em todas as capitais, cidades acima de 300 mil habitantes. Quem tiver alguma dúvida, é só entrar lá no site do PAN, que vai ter lá todos os endereços. Qualquer corretor que for em qualquer loja do PAN também vai ser muito bem atendido. E a proposta nossa é fechar esse nível de parceria que nós temos com o Cresce São Paulo, com o Cresce de todo o país, de todos os estados. Mas o corretor que se interessou, o corretor que já precisar fazer, pode procurar uma loja do PAN. Se a loja tiver alguma dúvida, não tem importância. Ela liga aqui para a nossa equipe que coordena esse projeto com o Cresce São Paulo, que nós vamos dar o melhor atendimento que for possível. José Carlos de Bragança Paulista, ele pergunta, esse tipo de refinanciamento é como uma hipoteca? É isso que ele está perguntando. José Carlos de Bragança Paulista. O Zé Carlos, no fundo você tem razão. É como aquele sistema de hipoteca bem antigo, só que agora o produto é home equity, que é um produto muito difundido na maioria dos países, mas que no Brasil ele começa a se intensificar bastante agora, onde você pega a garantia do imóvel, financia até 60%, o imóvel fica alienado, é alienação fiduciária, ele fica alienado para o banco. E você pode, a qualquer tempo, fazer a quitação desse financiamento. A amarração aí é de acordo com a capacidade de pagamento e de negócios. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Nós fechamos agora uma parceria com a ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias. Então, por exemplo, eu tenho uma loja franqueada, eu quero abrir uma outra loja. O que eu faço? Eu pego o meu imóvel residencial, ofereço como garantia e o produto desse financiamento eu abro uma outra loja de franquia. Ou seja, eu estou usando essa linha de crédito para empreender, para fazer um novo negócio. Eu quero mandar o meu filho estudar no exterior, não fica barato. Eu posso fazer uma operação dessa, custear a ida do meu filho no exterior. Eu sou um pai, meu filho está se formando em medicina, odontologia,
precisa montar um consultório, precisa comprar equipamentos, eu pego o meu imóvel, dou como garantia e o produto desse financiamento vai equipar e montar o consultório odontológico ou o consultório médico. É para isso que serve essa operação, é para alavancar recursos para você empreender, reestruturar a dívida ou investir em questões que vão te beneficiar no futuro. Bom, todo mundo que vai em busca de um crédito, ele precisa comprovar para o banco a capacidade de endividamento. E assim sendo, eu queria lhe perguntar então, Maurício, quanto à questão de análise da renda, a composição da renda, é o empresário, como é que vocês fazem para provar que ele tem capacidade para poder pegar esse empréstimo? A análise de capacidade de pagamento, ela é muito importante. Ela é que vai determinar se o cliente vai ou não poder pagar aquelas prestações, justamente para não ter problema e correr o risco de perder esse imóvel no futuro. Como é feito isso? Preferencialmente, nós pegamos a renda familiar, o marido e a mulher. Se não for possível só dos dois, a gente pega também aquele que tem alguma relação de parentesco, o filho, a nora. Então, o que é ideal? E aí o corretor de imóvel, nesse ponto, ele tem um papel importante, porque no fundo, numa operação de financiamento, o corretor de imóvel ele faz também um papel de consultor. Então é importante o cliente entender que ele tem que pegar aquilo que ele possa pagar. Não adianta, por exemplo, ele sai pegando renda de terceiros, depois esse terceiro que ele pegou a renda resolve fazer um financiamento próprio, sai dessa parceria e acaba deixando o problema na mão de quem financiou. Então, na questão de financiamento ou refinanciamento de imóvel próprio, o ideal mesmo é pegar a renda do casal. E no caso do empresário, não tem problema. O empresário tem a renda dele que provém da empresa que ele tem, do negócio que ele tem. E para isso a gente vai analisar a declaração de imposto de renda, movimentação de extrato bancário. Nós vamos buscar sempre a coerência entre aquilo que ele diz que pode pagar com o patrimônio que ele tem, com os extratos bancários, para formar a convicção da capacidade de pagamento. Vamos falar então sobre tipo de imóveis que o Banco Pan financia. Qualquer tipo de imóvel, por exemplo, imóvel comercial, imóvel residencial, terreno. Como é que o banco está operando nessa questão de tipologia de imóvel? O foco principal é imóvel novo ou usado residencial. Esse é o foco principal. Mas também é possível financiar terreno e também é possível financiar imóveis comerciais. Mas nós estamos focando bastante nesse momento em imóveis residenciais novos ou usados. Nós ainda não conseguimos fazer imóveis rurais. Então é muito importante. Pode ser comercial, pode ser residencial, mas o foco nosso hoje está muito no imóvel residencial. Nós temos aqui a pergunta do Alfredo Coelho, lá da minha cidade de Santos. Alfredo, bom dia para você. No caso de financiar imóvel próprio com valor inferior a 750 mil, exemplo, avaliação 600 mil, é possível efetuar a operação desde que o financiamento seja igual ou maior que 300 mil? Então vamos lá. Primeiro um abraço a todos de Santos aí. A questão é o seguinte, quando for financiamento, ou seja, eu quero comprar um imóvel para morar, nesse caso sim, o imóvel tem que valer mais de 750 mil e o financiamento vai ser acima de 300 mil. Mas quando é financiamento, eu quero comprar para morar. Quando é home equity, ou seja, quando eu refinancio o meu imóvel próprio, aí muda bastante as condições. O imóvel pode ser até de 150 mil reais. Então eu vou pegar o exemplo. Se eu tenho um imóvel que vale 700 mil reais, eu vou financiar até 60% desse valor de imóvel. Então se ele vale 700 mil, eu vou financiar até 420 mil. Se ele vale 500 mil, eu vou financiar até 300 mil. Refinanciamento do imóvel próprio, valor acima de 150 mil, e a cota de financiamento, o percentual de financiamento até 60%. Para quem quiser ainda dá tempo de
mandar a pergunta. E já que nós estamos falando então de crédito imobiliário, se falando fora, no SFI, fora do SFH, isso quer dizer imóvel acima de R$750 mil, não pode utilizar o fundo de garantia, né, Maurício? Perfeito. O fundo de garantia, no caso de SFI, ele não pode ser usado. O PAN está estudando essa linha, mas nós não temos ainda a linha do FGTS. Mas aqui tem uma informação importante. O PAN hoje atua nesse valor de financiamento acima de R$750 mil, principalmente pela característica da sua equipe. Os empregados que trabalham nas nossas lojas, eles são consultores imobiliários. E a diferença qual é? Eles não ficam esperando o cliente vir na loja. Quando um corretor de imóvel indica um cliente, o nosso empregado sai da loja. Se o cliente preferir, atende ele no escritório, atende ele na sua casa. Então, é financiamento de valor de imóvel acima de 750 mil, mas o nível e o tipo de atendimento é um atendimento mais consultivo, mais focado e bem que exclusivo mesmo. Esse tipo de cliente, ele requer esse atendimento personalizado, qualificado e direcionado. Essa é a maior razão hoje do PAN estar atuando nessa linha acima de 750 mil para financiamento. Mas eu repito, no caso de refinanciamento do imóvel próprio, que é algo que os corretores começam a ter maior contato, no caso de São Paulo, a partir dessa parceria com o Cresce, no caso de refinanciamento do próprio imóvel, aí o valor é acima de R$150 mil. São 10 horas e 28 minutos, já estamos quase chegando ao final da nossa edição desta sexta-feira, 6 de março de 2015. Maurício, resultado de 2014 e perspectiva para 2015. Olha, o resultado de 2014 do PAN foi muito bom. O banco como um todo, né, ele deu lucro no exercício de 2014 e financiou cerca de 700 milhões na área imobiliária. Para 2014, o nosso projeto, o projeto que nós temos junto aos acionistas, é financiar um valor maior do que foi em 2014. Aí você não tem a dúvida, Gilberto. Para a gente conseguir isso, é que nós estamos construindo aqui com a parceria de vocês, do Viana, esta parceria, essa linha direta com o corretor de imóvel, porque dentro da cadeia produtiva de venda do imóvel, o corretor de imóvel, no meu entendimento, é a figura mais relevante, mais importante. Você não consegue fazer uma boa transação imobiliária se você não tiver um corretor de imóvel. Então, o que nós estamos fazendo? Uma linha direta com o Cresce, uma linha direta com o corretor de imóvel. O Banco PAN quer ser conhecido no mercado como um banco parceiro dos corretores, um banco parceiro do Cresce. Ter parceria com o Cresce São Paulo, para o PAN, é uma honra e é um caminho que a gente está buscando para aumentar o nosso volume de financiamento imobiliário. Obrigado pela carona a todos vocês de Barueri, Bragança Paulista, Franca, Guaratinguetá, Piracicaba, Presidente Prudente, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José dos Campos, muitos colegas aqui da cidade de São Paulo. E, para finalizar, eu gostaria de deixar a palavra aberta para o Maurício comentar alguma coisa a respeito do PAN, para vocês que nos deram essa carona nesta manhã de sexta-feira. O Banco PAN é um banco médio brasileiro, como eu disse no início, cujos maiores investidores são o Banco BTG Pactual e a Caixa, e o que o Banco PAN pretende e busca é fazer as operações crescer ano a ano, construir uma relação saudável e sustentável com todos os segmentos da sociedade e, no caso do crédito imobiliário, principalmente com os agentes que fazem isso girar no mercado. Especificamente aqui nessa parceria com o Cresce presidente, Viana, diretoria e principalmente os corretores de imóveis, que nós vamos ter a oportunidade de nos conhecermos, falarmos diretamente nas 22 reuniões que o Cresce programou para realizar agora no primeiro semestre nas principais regiões do estado de São Paulo. O Banco PAN gostaria e vai lutar para que seja reconhecido como um banco parceiro do corretor de imóvel, parceiro do Cresce.
Quero agradecer a todos, tenham uma boa sexta-feira. Se você for trabalhar no final de semana, um bom final de semana, bons negócios. Se você for descansar, aproveita, curta esse descanso. E na próxima sexta, é sexta 13, vamos falar sobre planilha de avaliação, ok? Para vocês, bom dia, muito obrigado. Eu espero você na sexta que vem. Tchau, um abraço.